Uma conversa de olhos fechados, pés descalços, coração aberto e sem necessidade de performar ou acertar. Apenas ser e estar. Um reencontro consigo no aqui e agora, sem pressa e sem cobranças, e deixar que isso seja o suficiente. Este espaço nasce para acolher quem deseja e escolhe estar em paz e cultivar até que enfim, uma vida com leveza. Respira, pega seu chazinho e seja bem-vinda ao Clube da Leveza. Oi de novo! Estamos aqui para mais um episódio 3. Que bom ter a sua companhia. Vamos juntas nesse caminho aí que a gente vai trilhar nesse dia de hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. Você confiaria numa pessoa que promete e não cumpre? Uma amiga, assim, sabe? Que te fala, nossa, amiga, eu vou na sua casa tal dia e não vai. Ou que fala que vai te ligar e não liga. Que fala que vai aparecer de alguma forma ou estar presente em algum evento que você marcou e ela não aparece, não vai, enfim. Você confiaria? Provavelmente não, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, talvez um pouquinho mais desconfortável. Você confia em você? Porque às vezes você diz que vai fazer e você não faz. Você fala que vai começar e não começa. Aí você fala que vai descansar, mas você deixa todas as demandas passarem na frente e aí você não descansa. Você diz que seria importante se colocar como prioridade e que você não vai se colocar por último e que não vai deixar tudo passar na frente. Mas lá está você de novo se colocando por último. E aí você promete colocar certos limites e não coloca. E aí você vive um ciclo onde você se promete, mas você não cumpre suas promessas. Será que isso acontece em algum aspecto da sua vida? E aí vem esse lugar de como é que está a sua reputação com você mesma. Na psicologia, a gente traz muito um lugar de evidências. E toda essa conversa aqui a gente pode trazer para esse lugar. Evidências na psicologia é como se fosse no direito, quando o advogado joga um tanto de prova na mesa e fala: tá vendo, juiz? O meu cliente tem razão, o meu cliente não cometeu esse crime. É como se fosse o advogado de defesa ali. Não sei se estou falando besteira, quem for aí do direito me corrige se não foi isso. Mas as evidências na psicologia é como se fosse colocar as provas na mesa. Então, quando eu digo para um cliente assim, quais são as evidências que você tem em relação a isso? É como se eu estivesse fazendo com que ele resgatasse ali quais são as provas de que aquilo é verdade ou de que não, de que aquilo não é algo real. Então, quando eu digo assim, tá, você tá tendo uma boa reputação consigo, você tá ocupando um lugar na sua vida onde você se promete, você cumpre aquilo que promete, né? Você tá sendo essa pessoa confiável para si mesma. Se você tiver evidências aí na sua mente que mostre que sim, você está sendo essa pessoa que mantém uma boa reputação consigo, você está sendo essa pessoa confiável para si mesma, ótimo, você com certeza conseguiu pensar nessas evidências, assim como o contrário também é verdade. Talvez você tenha pensado em evidências onde você percebe que não, você não está sendo confiável para você mesmo, você não está ocupando esse lugar. E a nossa conversa aqui hoje parte muito de um lugar onde eu desejo que a gente saia daqui sabendo que a gente pode trazer evidências para a nossa vida para fortalecer a nossa autoeficácia, a nossa autoestima e a nossa autoimagem. Vou fazer um parênteses aqui e explicar para vocês o que é cada um desses termos, né? Porque talvez você não tenha familiaridade com esses termos. É difícil falar essa palavra, né? Então talvez seja um termo que você não. Às vezes você até já ouviu, mas você não entende muito bem o que significa. Então vamos lá, de forma prática, a autoeficácia é a sua capacidade de dar conta das coisas. Então, se você pensa em fazer algo e você pensa que você é capaz de realizar aquilo que você se propõe, então você tem uma boa autoeficácia. Uma pessoa que vive tendo tarefas, ideias, objetivos e não consegue atingi-los, ela tem uma baixa autoeficácia. Uma autoeficácia, ela tem experiências de êxito, ela deu conta de fazer aquilo que se propôs. Já a autoestima a gente fala tanto, né? Mas é a avaliação subjetiva, e subjetivo significa assim, que é você que vai dar, entendeu? E para cada pessoa vai ser diferente. Não tem um critério muito bem determinado. Mas é uma avaliação subjetiva do valor que você dá, que você atribui a si mesmo. Né? Então, isso de se estimar, né? Significa atribuir um valor. Quando a gente estima alguma coisa, a gente está
atribuindo um valor. A autoestima é atribuir um valor a nós mesmos. E aí, né, através das coisas que a gente fala, do que a gente pensa, a gente vai avaliando e percebendo a nossa autoestima. Se eu penso bem de mim, se eu penso coisas positivas sobre mim, significa que a minha autoestima é uma boa autoestima. Se eu começo a pensar coisas negativas sobre mim, minha autoestima já não tá tão bacana, né? E por fim, a autoimagem, que eu gosto muito de dizer o seguinte: se a gente tivesse que fazer uma bibliografia sobre você, escrever um livro ou fazer um documentário, onde você tem que contar a tua vida toda, explicar para o roteirista quem é você, isso seria a sua autoimagem. Seria a representação mental, física, emocional de quem você é, sabe? Quem você é tá impresso ali na sua autoimagem. Então, assim, por exemplo, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, e tal. Isso faz parte, essa representação, quando eu falo isso, você consegue criar uma imagem de quem eu sou, de certa forma, né? Então, isso tá impresso ali na minha autoimagem. E a nossa autoimagem tem a ver também com o nosso senso de autoeficácia, tá vendo? A nossa autoeficácia tá impressa lá na nossa autoimagem, né? E a nossa autoestima também tá impressa lá na nossa autoimagem. É como se a autoimagem carregasse tudo aquilo que vem comigo, entendeu? Tipo isso. E aí, que esses aspectos, eles são totalmente influenciados aí pela forma como a gente tá dando conta de confiar em nós mesmos e ter uma boa reputação de nós mesmos, não é? Quando a gente vê aí na internet, a gente vê muitos psicólogos e gurus aí da internet, os coaches, né? Trazendo várias formas de sair desse limbo onde a gente não confia em nós mesmos. E esse lugar de não confiar em nós mesmos, muitas das vezes, vem em formato de certos comportamentos. Então, por exemplo, procrastinação traz esse lugar, né, de não confiar em nós mesmos, de não confiar na nossa palavra, dificuldade de começar as coisas, fica a vida inteira falando que vai começar, e isso entra também na procrastinação, mas aí deixa pra depois, dificuldade de terminar as coisas, e aí também entra na procrastinação, mas só pra gente deixar mais separado, assim, você entender não só a procrastinação como uma coisa gigante, assim, sabe? Mas uma coisa mais dividida, porque às vezes você tá meio que generalizando como se você procrastinasse tudo, e às vezes não, você procrastina o começo, às vezes você procrastina a finalização da tarefa, né? Às vezes você fica acumulando tarefas, planeja excessivamente e não faz aquela ação. Você tem recomeços constantes, então você começa quando você tá lá de novo, ou fazendo aquele mesmo projeto, ou fazendo um outro projeto e vai recomeçando infinitamente. Abandonar os projetos pela metade, isso também é uma consequência dessa procrastinação, né, na nossa vida. E aí, como consequência emocional, a gente tem uma culpa, muitas vezes, uma sensação de peso, uma sensação de fracasso, uma frustração, uma sensação de vergonha. Pode desencadear até mesmo, né, outros processos adoecedores mesmo, assim, uma depressão, ansiedade, transtorno do pânico, outros tipos de transtornos que a gente não vai fazer uma causalidade, dizer que, porque procrastinou, então teve o transtorno, mas tá correlacionado. Então, assim, influencia, sabe? Você ficar procrastinando, deixando pra depois, isso vai trazendo prejuízo pra sua saúde mental, pra sua saúde emocional, que vai ajudar a desencadear, junto com outros fatores, algum transtorno. Quando a gente pensa num contexto cognitivo dos nossos pensamentos, a gente vai percebendo que esse padrão de não poder confiar em nós mesmos e cair nessa procrastinação traz, às vezes, pensamentos, o que a gente chama de distorção cognitiva. Na psicologia. Então a gente traz, por exemplo, pensamento de tudo ou nada. Se não for perfeito, eu não vou fazer nada, entendeu? Então, já que eu não tenho, sei lá, não tenho um microfone maravilhoso para poder gravar, então eu não vou gravar. Não tenho um iPhone 17, então eu não vou fazer. Então, aquele cenário onde tudo tem que estar perfeito. Ou catastrofização, que é uma outra possibilidade, que é assim, eu errei tal coisa, não ficou tão bom assim, então tá horrível, tá péssimo, todo mundo tá falando mal de mim, né? E é uma distorção mesmo, você tá aumentando aquela dor, quando na verdade aquilo nem é realidade na maioria das vezes. Leitura mental é um outro padrão cognitivo também, que é quando você fica imaginando que as pessoas estão pensando de você. Mas porque estão. Quem me viu lá no Instagram tá achando tal coisa. Porque estão pensando que eu fiz pouco. Porque estão pensando por que eu não postei, por que eu não fiz. E, gente, ninguém tá pensando sobre você, né? A gente já falou isso em um dos episódios, acho que foi episódio passado,
sobre o fato de que a gente nem é tão importante assim, e isso é algo até que muito positivo, porque a gente não tá nesse lugar de destaque tão grande assim. A vida tá acontecendo, todo mundo tá preocupado com o próprio umbigo, cada um preocupado com seus problemas, cheio de BO, 2026, o mundo pegando fogo. E aí, gente, não dá pra ficar achando que todo mundo tá reparando em você, e se tiver também, ai, de verdade. Não, mas que falta do que fazer, né? Reparar na vida dos outros, né? Querer cuidar da vida dos outros, julgar as pessoas. Pensa que evolução que essa pessoa tá, que nível de evolução essa pessoa que talvez esteja te julgando está para poder ficar nessa posição. Coisa triste, não é verdade? Eu acho, não sei se você acha. Mas percebe que não vale a pena a gente colocar nesse lugar de tanto peso assim? Então, às vezes, a gente vai criando coisas que são desnecessárias, né? Outra disfunção aí do nosso pensamento é desqualificação do positivo, que é quando, por exemplo, nossa, mas eu só fiz 3 episódios do podcast, isso não vale nada. Ah, não vale? Não vale pra quem? Ah, mas eu fiz só isso aqui? Nossa, mas eu não consigo postar todo dia? Eu consegui postar semana passada só 2, 3 vezes. Nossa, mas eu não consigo fazer um post todo dia, eu consigo fazer só uma vez na semana. Então, assim, foi só isso. Isso aqui não vale nada. Isso aqui que eu fiz é muito pouco. E não é verdade. Aquilo que a gente faz, mesmo sendo pouco, já vai contribuindo pra gente trazer uma autoimagem e uma autoeficácia mais positiva. Lembra desses termos que a gente acabou de falar? Então, a gente vai reforçando esses lugares, certo? Por fim, os imensos prejuízos na nossa autoestima, né, gente? Porque, fala a verdade, quando você fica nesse ciclo, então o ciclo que eu tô trazendo tem a procrastinação, isso tem efeitos emocionais, isso tem efeitos cognitivos no nosso pensamento, isso tem efeitos também na nossa autoestima. Então, assim, a nossa autoestima fica fragilizada, né? A gente começa a olhar pra gente com essa sensação de baixo valor, de eu não sou boa o suficiente, nada que eu faço presta, eu sou uma preguiçosa mesmo, eu sou procrastinadora mesmo, eu sou indisciplinada. E aí a gente fala muito mal da gente. Eu sei que a gente precisa ter um senso de realidade e ser real, né? E falar a verdade sobre quem somos e como estamos, mas às vezes esse lugar de só falar mal da gente não leva a gente pra lugar nenhum, de verdade. A gente fica às vezes repetindo tanto aquilo que a gente não quer ser, então a gente fica lá repetindo, não, mas eu sou preguiçosa, não, mas eu sou procrastinadora, nossa, mas como que eu demoro pra fazer as coisas, não, mas eu não sou boa nisso aqui, e só repete aquilo. E aí a gente esquece, às vezes, de repetir aquilo que a gente tá tentando, ou aquilo que a gente deseja ser. Nossa, mas eu sou tão dedicada, porque apesar de ser procrastinadora, eu tô tentando, tô fazendo, tô aqui aos trancos e barrancos, fazendo mais uma vez. E por mais que demore, eu tô tentando de novo. Então, o que você é, além dessas coisas ruins que você diz sobre você? Porque não é justo que você seja a pessoa que mais fala mal de você. Mas se alguém virar pra você e ficar falando mal, se alguém virar pra você e ficar falando mal de você, ou alguém falar mal de você nas costas, você vai deixar? Você vai falar assim, isso mesmo. Mete a língua aí, pode falar mal de mim, tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo. Eu sou isso aí, tudo que você tá falando. Ah, por favor, você não vai deixar, né? Você vai ficar, no mínimo, indignada. No mínimo, depois você vai falar assim, poxa vida, não é possível que fulana tá falando tão mal de mim. Mas e você? A fulana que tá no espelho aí, você deixa falar mal de você? Ela pode descer a língua, tá tudo bem. Fala mal mesmo, xinga de cachorro pra baixo. Gente, não pode. Não pode. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala pra gente, da gente pra gente, sabe? Tem algumas coisas assim, que o povo aqui de Minas, o povo fala muito. Que praga de mãe pega. Você é de Minas? Você já ouviu falar isso? Que tipo assim, se mãe falou é porque vai acontecer. Tipo assim, a mãe falou pra você levar o casaco, pra você levar o guarda-chuva, pode saber que vai chover. E a mãe, se ela fica praguejando as coisas na vida da gente, falando coisa ruim da gente, o povo tem essa crendice aí, né? Esse dito popular, esse lugar popular, esse senso comum de achar e de dizer que aquilo que mãe fala pega, né? Igual praga de mãe pega. E aí agora pensa, aquilo que vem da gente mesmo, sabe? A gente, que é o ser mais próximo que tem da gente mesmo, né? Sua mãe é próxima de você ou não é, ela pode estar a quilômetros de distância, ela pode nem ter sido uma mãe presente em hora nenhuma, mas e você? Você tá na sua vida com toda certeza, sua mãe não sei, mas que você tá presente na sua vida, você tá. E aí você fica praguejando sobre a sua vida, entendeu? Amaldiçoando a tua vida, trazendo palavra de coisa negativa, palavra de
de desordem, palavra de desgraça mesmo. Não sei, eu posso falar essa palavra aqui? Mas é isso mesmo que a gente às vezes fica fazendo, entendeu? E quando a gente fala mal da gente, quando a gente fica se colocando pra baixo, quando a gente fica falando que a gente não é o suficiente. Então você não precisa de ninguém pra falar mal de você, porque você mesmo já fala. Será que é isso? E aí, vamos sair desse lugar, porque quando a gente toma consciência, a gente pode sair desse lugar. Então, agora vamos respirar um minutinho aqui pra gente refletir sobre isso. Será que eu tô falando mal de mim? Será que eu tô pensando mal sobre mim? Será que o que sai da minha boca é coisa ruim sobre mim? Fico praguejando coisa ruim sobre mim? Será que eu faço isso? Será que às vezes eu não tenho tanta consciência porque eu não xingo palavrão sobre mim, não xingo coisas pesadas, mas eu fico toda hora me alfinetando, falando assim, nossa, mas você é boba mesmo, hein? Você é burra mesmo, hein? Nossa, mas você não presta atenção em nada, hein? Nossa, mas você não faz nada direito. Sabe, aquelas criticazinhas assim, meio passivo-agressivas. Nossa, mas também, né, se fosse fulano, faria melhor, né? Mas ó você como é que tá fazendo. Você tá sendo passivo-agressivo com você? Você tá fazendo isso com você? Por quê? Por que você se odeia tanto? Pra quê? Quem ganha com isso? Quem ganha com esse ódio que a gente coloca sobre a nossa vida, que a gente coloca em relação a nós mesmas? Quem ganha com isso? Você ganha alguma coisa com isso? Não ganha nada. Então, vamos respirar e refletir sobre isso? E escolher, né? A gente pode escolher, então, agora, nesse momento? Você pode escolher olhar pra você e dizer, olha só, eu errei comigo. Eu fiz algo bem ruim comigo, eu falei mal de mim. Eu não me amei, eu não acariciei as minhas feridas, eu não lambi as minhas feridas e deixei que elas cicatrizassem. Eu fui má comigo, eu me puni, eu me machuquei. Eu olhei pra mim como se eu fosse uma pessoa menos digna, uma pessoa que não merece ser acolhida, uma pessoa que não merece amor, que não merece poder errar. Eu olhei pra mim como uma pessoa que tem que ser perfeita e que não pode, então, tropeçar na vida, que não pode então aprender com os erros, que não pode então melhorar e evoluir, porque quem é perfeita não melhora, não evolui, quem é perfeita já é. E eu me coloquei nesse lugar e eu me peço perdão por isso, porque eu escolho então a partir de agora ter consciência disso. E talvez eu possa, a partir desse momento, olhar com mais carinho, com mais entrega, com mais conexão, com mais amor, com mais caridade para mim, com mais compaixão para mim. Será que eu posso fazer isso? Será que eu me permito? Será que eu tenho espaço para fazer isso? Será que eu posso deixar esse lugar entrar em mim? Será que eu posso mais uma vez respirar fundo? E escolher que essa seja a minha realidade. Será que eu posso escolher isso? E agora eu quero te pedir licença para a gente abrir espaço para fazer um movimento que pode te trazer para um lugar de uma maior reputação consigo mesma. Um lugar de mais proximidade com a sua autoeficácia, com a sua autoestima, para fortalecer a sua autoimagem. Eu quero te trazer um exercício para você colocar na sua vida nos próximos dias, meses ou anos, ou quem sabe aí para a vida toda, porque é um exercício bem bacana e bem simples, simples, simples. Eu aprendi esse exercício dessa forma, nesse formato, com a Ediane Ribeiro. Eu comentei sobre ela semana passada com vocês. Ela é uma psicóloga incrível, uma mulher que tem me ensinado muito através de um grupo terapêutico e quis compartilhar com vocês isso que chegou até mim através dela. Ela trouxe uma proposta de fazer todos os dias micropromessas. E aí eu vou pedir licença simbolicamente para ela para modificar o termo promessas por compromissos, porque eu acho que o termo promessa, às vezes a gente associa muito com um contexto às vezes religioso, e promessa muitas das vezes traz um lugar depois de
alguma coisa que a gente precisa entregar em troca, ou de alguma coisa que precisa ter um resultado. Porque se eu tô fazendo uma promessa, eu espero que algo venha em troca daquilo e depois eu tenho que entregar algo também. E eu não quero que a gente faça essa associação, então por isso que eu trouxe o termo compromissos, porque eu acho que quando a gente tem um compromisso, talvez a gente consiga colocar um pouco mais de leveza nessa proposta. Então, o contexto é microcompromissos. E o que seria esses microcompromissos? Seria uma ponte, mas uma ponte assim, de degrauzinho por degrauzinho, para fazer com que a gente tenha uma autoeficácia melhor e, por consequência, uma autoimagem melhor, uma autoestima melhor. É uma forma da gente se comprometer todos os dias para fazer algo. E aí, como que eu vou fazer isso? Qual é a proposta? Todos os dias, ao acordar, aí tem que ser ao acordar, mas se você esquecer, você faz depois. Mas ao acordar, você vai fazer um micro compromisso com você, com intencionalidade. Você vai pensar assim: bom, hoje eu vou fazer tal coisa. E isso vai ser o seu micro compromisso do dia. E aí você tem aquele período do dia, 24 horas até o próximo dia, até o dia que você acordar de novo, para poder cumprir aquele compromisso. E tem que ser feito naquele dia. Não fez naquele dia? Passou. Aí pronto. Acabou 24 horas, passou. E aí você vai fazer um outro micro compromisso no dia seguinte. Então, para facilitar, o que pode ser um micro compromisso? Algo simples, específico, que você consegue concluir em poucos minutos, que dependa apenas de você e que gere uma pequena sensação de vitória naquele dia, entendeu? Vou dar alguns exemplos. Passar protetor solar, dormir 30 minutos mais cedo, tomar 5 minutinhos de sol, ouvir uma música que você goste muito, prestando atenção nessa música, organizar uma gaveta, limpar uma prateleira, jogar objetos fora que estão aí sem uso, parado, enviar uma mensagem para alguém que você goste, agradecer alguém, fazer um elogio para alguém, responder uma mensagem que está pendente, que você está enrolando lá no WhatsApp, escrever 5 linhas sobre como foi o seu dia, como foi a sua semana, fazer uma lista de gratidão, colocar lá 3 itens pelos quais você é grata naquele dia, fazer 10 minutos de caminhada, comer uma fruta, marcar uma consulta que você está enrolando e não marca, um exame, separar os exames para levar para o médico, que você estava enrolando faz tempo, ou separar os remédios que você toma, deixar tudo organizadinho, ler 2 páginas de um livro, 5 páginas de um livro, ouvir 10 minutos de um podcast, pode ser o meu aqui, ó. Assistir uma aula por 5 minutos só, anotar as suas ideias, entendeu? Pode ser qualquer coisa, que você leve pouco tempo, tá vendo? Por quê? O que não é para fazer no micro compromisso? Não tá proibida. Não é pra você resolver a tua vida. Não é pra resolver a vida. Não é pra você resolver grandes pendências. Não é pra, vou dar uma faxina na casa. Isso não é micro, pelo amor de Deus, não é micro. Vou fazer uma faxina completa, vou organizar as minhas finanças, pegar todos os cartões de crédito e ver onde é que eu tô gastando. Vou colocar minha vida em ordem. Não é pra fazer isso. É pra fazer algo que seja realmente micro. E aí, de repente, você até divide, por exemplo, tenho 1 milhão de e-mails para responder e para limpar da caixa de e-mails. Não vai dar para ser uma micro promessa, mas você pode fazer assim, vou passar 5 minutos, 10 minutos respondendo os e-mails. Tá vendo? Aí você vai quebrando, mas por quê? Porque o teu intuito não é naquele dia colocar um peso muito grande na tua cabeça. É para ser uma micro promessa mesmo, uma coisa levezinha, mas evita de colocar também essas promessas que você vai quebrando em vários dias. Tenta colocar uma promessa que seja realizável naquele dia, pronto, e acabou. Mas se tem algo aí te atormentando, como dos e-mails, por exemplo, então você pode dar essa colherzinha de chá, aí você vai lá e divide por horário para não ficar muito tempo. Mas não é para organizar a vida inteira, tá bom? É para organizar nada, é para só fazer uma coisinha pequena. Outra coisa, não coloca uma coisa vaga. Hoje eu quero ser mais feliz. Hoje eu quero ser mais confiante. Hoje eu quero ser mais organizada. Hoje eu quero cuidar mais de mim. Hoje eu quero melhorar a minha autoestima. Hoje eu quero melhorar com os meus filhos, melhorar com meu marido. O que é isso? O que significa isso?
Não tem como. Como é que você vai saber no final do dia? Eu sei que é subjetivo, e aí no final das contas talvez você saiba, mas é muito subjetivo. Então, assim, por exemplo, hoje eu quero ser mais carinhosa com a minha filha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um abraço na minha filha, eu vou sentar com ela para conversar 5 minutos depois da aula, eu vou dar um abraço nela. Eu falei, abraço? Eu vou dar um beijo nela, vou botar ela para dormir hoje. O que eu vou fazer? Ah, quero ser mais carinhosa, mais amorosa, afetuosa com meu marido. Então, o que eu vou fazer? Ah, quero ser mais carinhoso com a minha esposa. Então, o que eu vou fazer? Coloca isso em coisas práticas, entendeu? Coisa prática vou mandar uma flor pra minha esposa, vou dar um abraço, um beijo no meu marido, vou dormir de conchinha. O que você vai fazer de prático assim, entendeu? Por exemplo, no meu trabalho, eu vou organizar a minha mesa. Eu vou separar 10 minutinhos para poder organizar a área de trabalho no meu computador. Enfim, deixa uma coisa mais específica, não uma coisa tão vaga. Sem projetos grandes, vou escrever um e-book, vou criar um curso, vou reformar um cômodo, vou derrubar uma parede. Não vai fazer isso. Vou organizar todos os documentos da minha vida inteira. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer uma coisa pequena, entendeu? Também não é para gerenciar o seu tempo. Vou fazer toda a minha agenda do mês. Vou organizar toda a minha agenda. Não é para fazer isso. Vou planejar meu mês inteiro de alimentação ou meu mês inteiro de alguma coisa. Vou organizar aqui como é que vai ser a minha produtividade, organizando todas as áreas da minha vida. Não faça isso. É um micro compromisso. Então, por exemplo, você pode colocar uma coisa, vamos supor, que preciso organizar a minha agenda. Tá, mas eu não vou pegar e organizar minha agenda toda como um micro compromisso. Então, assim, eu vou hoje colocar todos os clientes que surgirem, eu vou colocar já na agenda direitinho. Porque é uma coisa que leva segundos, assim, não leva nem um minuto pra você ir lá na agenda e criar lá o compromisso do cliente, entendeu? Mas não faz assim, vou organizar a agenda inteira, porque senão, o que eu não quero que aconteça? Eu não quero que aconteça de você transformar um micro compromisso numa coisa pesada. Eu quero que seja uma coisa ridícula. Que você olha e fala assim, meu Deus, que ridículo, se eu não conseguir cumprir isso aqui, tá morta a cocota. A gente fala isso aqui em Minas Gerais. Vocês falam isso por aí? Tá morta a cocota? Tá tipo assim, tá perdido, não é possível que eu não vou dar conta de fazer isso. Não, muito ridículo. Você entende que você falar assim, nossa, vou botar minha filha pra dormir. Se você não conseguir, não. Aí você fala assim, é claro que assim, aí vem um outro parênteses, né? Não sei, às vezes a tua filha demora 2 horas pra dormir, aí já não é micro. Você entende? Você tem que olhar pro contexto. Quando eu falei de filha dormir, eu tava pensando numa criança que já é maiorzinha, você vai contar uma história e a criança dormiu, né? Então, se colocar a filha pra dormir for uma coisa que vai levar 2 horas, então não é um micro compromisso. Você precisa fazer o recorte aí dentro da tua rotina, dentro da sua vida, né? Porque senão eu não consigo abarcar aqui todos os exemplos do mundo, tá? Mas é isso, tem que ser uma coisa ridícula que você fala assim, ai meu Deus, se eu não conseguir fazer isso aqui, pode largar a mão, né? Por favor, né? Tá muito, muito devagar. Não. Eu vou conseguir fazer isso. Não, imagina, se eu não conseguir fazer isso aqui, eu tô devagar demais. Não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta de beber um copo d'água, eu vou dar conta de ficar 5 minutos no sol. Isso aqui é muito fácil. É ridículo de tão fácil. Outra coisa que não é pra fazer é mudanças radicais. Não vou comer açúcar, nunca mais. O meu micro compromisso é não comer açúcar nunca mais. Querido, isso aí não é micro, né? Vou fazer atividade física todo dia, vou na academia fazer 1 hora de exercício, entendeu? Vou acordar agora, eu acordo meio-dia. Agora eu vou acordar 5 horas da manhã. Meia hora, acordar meia hora mais cedo, dormir meia hora mais cedo, é um micro compromisso. Acordar 3 horas mais cedo já não é micro, entendeu? Eu vou meditar meia hora, não medita nem 30 segundos, aí vai meditar meia hora, você não vai conseguir, vai dar ruim pra você. Então você faz o quê? Eu vou meditar o tempo de uma música. 3 minutos, 5 minutos no máximo, entendeu? Ou promessas que... Outra coisa que você não pode fazer... Você pode tudo, ser um ser livre, mas que você não deveria fazer promessas que dependam de terceiros. Eu vou fazer o meu marido ir comigo fazer atividade física. Não. Porque eu vou limpar tal gaveta junto com meu marido. Vou tomar 5 minutos de sol junto com a minha filha. Vou
em outra cidade tomar um café com fulano, entende? Então, tipo assim, se tá dependendo de terceiro, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o terceiro não vai querer fazer. Então, tem que ser algo que dependa totalmente de você, que você tenha liberdade, abertura, possibilidade de você fazer sem depender do outro, certo? Tá bom? Então, é isso. Para a gente poder testar se tá dando certo, mais ou menos, preparei algumas perguntas. A gente vai se perguntar a primeira coisa. Eu consigo concluir isso aqui em menos de 15 minutos? Tô colocando 15 minutos porque eu tô estendendo aí para quem vai fazer, fazer uma caminhadinha, por exemplo, para quem vai arrumar uma gaveta, vai arrumar uma prateleira. Então eu consigo fazer isso em torno de 15 minutos? Isso depende só de mim? É o meu segundo questionamento. Eu não vou depender de ninguém. Não vou depender de ninguém pra pegar a chave, pra abrir não sei o que, pra fazer não sei o que pra mim. Eu vou ter que esperar a pessoa? Não, depende só de mim. Então, é um bom micro compromisso. Se eu estiver cansada, terceira pergunta, se eu estiver cansada, ainda assim eu consigo fazer? Então, assim, se eu estiver cansada, ainda assim eu consigo tomar 5 minutos de sol. Se eu estiver cansada, ainda assim eu consigo beber um copo a mais de água. Se eu estiver cansada, eu consigo dar um beijo, um abraço no meu marido, na minha filha, no meu filho, não sei. Eu consigo levar o cachorro pra passear 10 minutinhos. Ainda assim, se eu estiver cansada, eu consigo. Claro que às vezes você vai estar muito exausto, não vai conseguir. Mas vamos fazer o recorte aqui, né, gente? Se você estiver cansado, você consegue fazer um micro compromisso, tá bom? Bom, é isso. Se a sua resposta for sim para essas 3 perguntas, então provavelmente é um micro compromisso. Parabéns! Você encontrou seu micro compromisso do dia. Faça ele nesse dia e amanhã você começa com um novo micro compromisso, porque você tem apenas 24 horas para realizar. Você abriu seus olhos, você já pensa o que você vai fazer naquele dia, você faz ao longo daquele dia, acabou o dia, você deitou pra dormir, acabou. Esquece. Passou o dia, acabou o micro compromisso, só no dia seguinte, tá bom? Não fica acumulando também micro compromissos pra não virar uma sobrecarga, pra ser uma coisa divertida, uma coisa assim, que te ajude mesmo a melhorar a tua autoeficácia de pouquinho, sabe? Porque eu vejo muitas vezes a pessoa procrastinando e fica meio sem rumo do que fazer. Tipo, não, eu procrastino, eu sei que tem que fazer as coisas. Então, assim, o micro compromisso pode ser uma oportunidade de você dar um passinho pequenininho na direção daquilo que faz sentido para sua vida e melhorar, como eu já disse 500 vezes nesse podcast aqui, a autoeficácia, a autoimagem, a autoestima. É isso que a gente quer para nós, né? Só para poder fazer um parênteses aqui e te ajudar a pesquisar um pouco mais sobre isso, caso faça sentido. Na DBT, que é uma abordagem psicológica, tem um contexto que chama ação oposta. Foi a Débora que me ensinou sobre esse contexto. Muito obrigada, Débora. Ela é psicóloga também. E que consiste em fazer exatamente o oposto do que a tua emoção tá te mandando fazer. Então, assim, isso é muito usado, né, quando a pessoa tá no momento em que ela tá fragilizada emocionalmente. E fazer aquilo que a tua emoção tá pedindo só vai piorar a situação. Então, às vezes você tá num momento muito fragilizada e você vai me ouvir falando tudo isso e você vai pensar, meu Deus, eu não dou conta de fazer nada, Tamires. Então, você pode usar, de repente, essa proposta da ação oposta para te ajudar, tá? E o que você vai fazer? Se a tua emoção tá pedindo pra você deitar, você vai fazer o contrário. Você vai levantar. Vai dar uma voltinha. Se a tua emoção tá te pedindo pra poder ficar o dia inteiro dentro de casa, você vai pegar e vai fazer alguma coisa hoje fora de casa. Se a tua emoção tá pedindo pra poder gritar, esbravejar e jogar a tua raiva, você vai respirar fundo e controlar as tuas emoções. Se a tua emoção tá falando pra você, se a tua emoção tá falando pra você não escovar dente hoje, você vai fazer o contrário, você vai lá e vai escovar dente, entendeu? Pra algumas pessoas pode parecer absurdo o que eu tô falando, mas a gente vive num país que é o mais ansioso do mundo. E nós temos um quadro depressivo também no nosso país que é muito intenso. Então, quando a gente fala de fazer alguma coisa, de ir na direção de mudar a nossa vida, de fazer um micro compromisso, para algumas pessoas é muito fácil, mas para outras pessoas é extremamente difícil, sabe? É uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande. Então, eu tô pensando também nessas pessoas que têm essa dificuldade muito grande. Esse conceito aí da ação oposta se parece também muito com um outro termo, que é ativação comportamental, que é uma forma da gente romper mesmo o ciclo de inatividade e de evitação, quando a pessoa, tipo assim, não quer fazer as coisas, quer evitar aquilo. Então, a gente traz a ativação comportamental como uma forma de trazer a ação antes da motivação. Então, assim,
Ah, eu não quero escovar dente, tá? Mas não vai querer. Não vai vir a vontade, não vai vir a motivação quando a pessoa tá muito mal. Então ela vai ter que ir pela ação mesmo. Então a gente incentiva a pessoa a realizar a tarefa e as atividades mesmo sem vontade ou mesmo sem energia inicialmente. Muitas das vezes, iniciando a atividade, a energia vem um pouquinho, pelo menos, para poder seguir fazendo aquilo, né? Então, é um caminho também que a gente traz aí dentro da terapia e que eu não podia deixar de falar, porque eu não sei qual é a situação que você está vivendo. E às vezes tudo que eu trouxe aqui sobre fazer um micro compromisso vai ser para você um grande compromisso, né? Mas aí tem uma outra coisa também, que é uma outra técnica que a gente usa na terapia, a gente chama de dessensibilização, que é um processo que ele vem com o intuito de reduzir a sensibilidade em relação a um estímulo específico. Então, vamos supor, você tem medo de barata. Então, a gente vai fazer um processo para dessensibilizar e você perder, entre aspas, diminuir essa aversão a essa barata e conseguir ficar num ambiente com barata sem infartar, entendeu? Então, vamos supor, você tem medo de altura, mas aí você vai fazer uma viagem de avião e você precisa conseguir entrar no avião. Então a gente vai fazer uma dessensibilização para ir diminuindo aquela sensação aversiva e a gente vai te expondo aos pouquinhos, gradativamente, em doses controladas para ir crescendo aquele desafio, né, por exemplo, da altura. Então, você vai aumentando o nível de dificuldade em relação à altura, permitindo que o seu corpo e as suas emoções se adaptem mesmo e reduza, então, uma reação exagerada, uma dificuldade ali, certo? Então, é todo um processo, mas por que eu tô falando disso? Eu tô te falando isso porque, às vezes, tem coisas que são muito difíceis da gente fazer, ou que se tornam muito difíceis da gente fazer, e aí à medida que a gente vai fazendo aos pouquinhos, assim, bem devagarinho, vai se tornando mais fácil. Então, às vezes, de repente, você tá com uma grande dificuldade na tua vida, que, sei lá, você tá sendo muito difícil. Então, por exemplo, tá sendo muito difícil de você escovar dente, pentear o cabelo, tomar um sol, que a tua psicóloga já falou pra você tomar um solzinho, ou pra você fazer uma caminhadinha, pra você fazer um alongamento, pelo menos, e tá sendo muito difícil, né? E tá sendo muito aversivo. Então, assim, você deveria e poderia e seria bom pra você ir pra academia e fazer atividade física, mas tá muito difícil pensar. Nossa, só de pensar você já fica sem condições. Então, vamos fazendo devagarinho? Então, vamos hoje só fazer um alongamento, 5 minutinhos? E aí, depois, semana que vem, a gente pensa de fazer um alongamento e aí também de pegar e fazer um agachamento junto. E aí depois, dali, sei lá, dali 3 semanas, a gente faz então um alongamento, um agachamento e, meu Deus do céu, eu não sei o nome das coisas que a gente faz na academia, eu só vou lá e faço. A Joyce, minha personal, me ajuda com isso. Joyce, fala aí como é que chama as coisas que a gente pode fazer depois de fazer um alongamento, um agachamento. Aí você faz um polichinelo, por exemplo, aí eu lembrei de uma coisa. Tá vendo? Então, assim, aí à medida que você vai fazendo, cada semana, na hora que você vai ver, você já tá fazendo várias coisas. Então, vai ficando menos difícil pra você, tá? Então, eu falei várias coisas aqui, eu tô tentando meio que simplificar, mas ao mesmo tempo trazer um pouco de esperança para quem tá num momento difícil, para que você saiba que existem caminhos, a psicologia traz esses caminhos. Eu dei uma passada por cima mesmo para você saber que existem essas possibilidades. Eu espero mesmo que esse podcast possa te trazer um alento assim pro seu coração, sabe? Uma calmaria talvez para você pensar na possibilidade de fazer diferente, de agir diferente, de ir por um caminho que possa ser positivo para você. Mas então é isso, hoje eu fico por aqui, mas, não, peraí, não vou encerrar não, antes disso, deixa eu te falar, se você tá me ouvindo aqui no Spotify, você pode, por favor, seguir aqui o perfil, e você pode curtir o podcast aqui, colocar um comentário aqui embaixo e falar, nossa, Tamires, gostei muito, ou se você quiser colocar só um coração, por exemplo, eu vou saber que você chegou até aqui, que você ouviu até aqui, e você me ajuda muito fazendo isso, me ajuda muito mesmo, porque eu sei que você tá me ouvindo, que eu não tô falando sozinha, por favor. Agora, se você tá me ouvindo no YouTube, você pode curtir o vídeo, o áudio, né? Você pode curtir, você pode comentar também, coloca nem que se for um coraçãozinho. Você pode se inscrever no canal. E independente de onde você tá me ouvindo, você pode compartilhar com alguém especial, para essa pessoa também fazer um micro compromisso todos os dias e ter uma esperança realmente na vida, sabe?
E é isso, se você tem alguma sugestão de tema, você pode deixar aqui nos comentários, que eu leio todos, tá? Eu fico sempre de olho no que vocês estão falando. Podem me mandar mensagem também nas redes sociais, se for o caso. E é isso. Então, agora sim, hoje eu fico por aqui, mas a gente se encontra em breve, tá? Até lá, escolha a leveza. Um beijo!